Boa noite, meus irmãos. É um prazer enorme me dirigir a vocês na data de hoje. Cumprimento a todos, esperando que estejam bem, todos saudáveis, animados, porque, afinal de contas, não podemos desanimar diante dessas dificuldades. Eu darei início às vibrações iniciais daqui a pouco, e gostaria apenas que sinalizassem se estão me ouvindo bem e vendo a minha imagem. Que não é lá essas coisas, mas é o que temos para hoje. Boa noite. É sempre com muita gratidão que eu atendo aos pedidos feitos pela Tânia e pelo Alexandre para poder levar um pouco da doutrina espírita à Fraternidade de Luz, que é uma casa que para mim é muito importante pela simplicidade, mas também pelo calor humano, pela fraternidade que demonstra ao nos recepcionar. E é uma casa em que certamente eu já me senti muito bem em poder levar a palavra da doutrina e, quem sabe, poder acrescentar alguma coisa. Boa noite, Laércio. Boa noite, Tânia. Espero que estejam bem. Estamos aqui. Obrigado, Daniela. Muito obrigado. Eu vou. Boa noite, Sérgio. Vou pedir a todos que, da forma como puderem, boa noite, André, se coloquem em sintonia com a figura amorável do Mestre Jesus, buscando na sua imagem toda a paz, toda a serenidade necessária para entrarmos num nível de receptividade às influências benfazejas que certamente nos serão remetidas pela espiritualidade amiga, colocando-nos na situação daqueles que se encontram reunidos em nome de Jesus, buscando, através desse congraçamento, a formação de um espírito de fraternidade, de amor, de carinho, de harmonia, que possa a todos iluminar. O tema para hoje, conforme divulgado, é o que a pandemia nos oferece. Há pouco tempo atrás, ou seja, há menos de 6 meses atrás, nós fomos surpreendidos, logo após o Carnaval, com a notícia da eclosão dessa pandemia em nível mundial, iniciada na China, como todos sabemos, e que em pouco tempo aportou em nossas terras, em razão da vinda de pessoas que lá haviam se contaminado ou então tinham sido infectadas em outras localidades onde já se encontravam irmãozinhos adoentados. E isto, para todos, causou uma verdadeira revolução, porque tudo parou num certo momento, a economia, as empresas, por necessidade de políticas governamentais, todos foram incentivados e praticamente obrigados
a permanecerem em suas residências, a não ser aqueles que realmente tinham necessidade de trabalho, mas correndo todos os riscos inerentes ao Covid ou ao coronavírus. E nós sabemos hoje, por notícias diárias da imprensa e da mídia, a magnitude do alcance dessa pandemia e a infelicidade de tomarmos contato com a morte já, com o desencarne já de milhões de pessoas. Porém, a pandemia, de outro lado, nos oferece uma preciosa oportunidade para refletirmos acerca de coisas que são muito importantes e que nós tínhamos, se não esquecido, pelo menos deixado de lado, porque envolvidos nas influências da materialidade, da qual, afinal de contas, não conseguimos nos livrar, em especial por nos encontrarmos reencarnados num planeta de provas e expiações, o que faz, portanto, com que estejamos diretamente dependentes das coisas materiais na nossa atual condição. A propósito do tema de hoje, eu gostaria, de início, lembrar de uma lição contida no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, traduzida e vinda até os dias de hoje por Mateus, cuja leitura todos me permitirão, porque é um breve trecho, não é muito longo. E lá nós encontramos o seguinte: não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam, mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam, porque onde está o tesouro, aí está também teu coração. Portanto, vos digo, não andais cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros. E, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois, se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos. Porque os gentios é que se cansam por estas coisas, porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Mateus 19, 21, 25, 34. Esta lição, repito, está contida no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, a leitura deste trecho
pode nos dar a impressão de que Deus, como nosso Pai Celestial, tudo proverá a nosso respeito. Porém, como sempre ocorreu, essas manifestações mediúnicas que os discípulos de Jesus traziam devem ser interpretadas à luz do conhecimento atual a que se chegou através da doutrina espírita. Não é verdade que as coisas aconteçam sem que o homem trabalhe, sem que o homem se desdobre, sem que as pessoas busquem, através do suor do seu rosto, o necessário para a sua manutenção e de sua família. É evidente, portanto, que nós devemos trabalhar, que nós devemos colaborar até em função do que determina a lei de progresso. Mas não podemos, evidentemente, duvidar a respeito dos desígnios de Deus. Muita gente tem entendido esta pandemia, esta grave crise pela qual a humanidade está sofrendo tanto, como um castigo de Deus. E eu lembro aqui de uma obra do Caebar Schutel, cujo nome é justamente este: Deus castiga? Nós sabemos que não. Nós sabemos que os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos são trazidos quase sempre pela nossa forma de proceder, pela nossa falta de prudência, pela nossa negligência, sobretudo à observância das leis de Deus, e evidente que isso nos faz lembrar também da lei de ação e reação. Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, pretendendo que, através dos nossos próprios esforços, venhamos a galgar, passo a passo, a nossa evolução até alcançarmos a condição de espíritos puros. Mas nisso nós encontramos como uma forma de responsabilização de cada um de nós a necessidade de respondermos pelos atos que praticamos quando nos distanciamos da observação e do cumprimento das leis de Deus, segundo os ensinamentos de Jesus Cristo quando de sua encarnação neste planeta. De há muito tem se propagado na doutrina, e eu poderia citar agora, em especial, Divaldo Franco, acerca da entrada do planeta numa fase próxima de regeneração. Nós nos encontramos, portanto, numa fase de transição entre um mundo de regeneração e um mundo de expiações. Ou seja, estamos por sair da condição de espíritos encarnados no mundo de provas e expiações para experimentarmos uma nova via de progresso espiritual, se aqui reencarnarmos quando já tiver sido instalada a regeneração planetária. Chico Xavier já havia nos anotado quanto a isso também, através de Emmanuel, assim como o Dr. Bezerra de Menezes, e mesmo Kardec, no Livro dos Espíritos, também já acenava com essa transformação. E nós sabemos que para que isso ocorra, há a necessidade, inclusive, de desencarnes coletivos, porque os espíritos que deverão reencarnar neste planeta devem tomar lugar daqueles que já tiveram a sua oportunidade e que ou não a aproveitaram ou deverão fazê-lo de uma forma mais gradativa, mais devagar, em outras oportunidades de reencarnação. Não é também mistério
que nós nos contrapomos, e quando eu falo nós, os espíritos voltados para Deus e para os ensinamentos de Jesus, nós nos contrapomos contra uma pleiade de entidades que, infelizmente, se dão a atitudes e ações menos dignas, muitas delas voltadas efetivamente para a prática do mal, e que possuem também, como espíritos dos idíos, uma força magnética bastante grande, a ponto de desequilibrar as pessoas e fazê-las agir de uma forma que não seja adequada àquele que queira desenvolver-se no sentido do progresso espiritual. Não é? Quando mais não seja, bastaria nós lembrarmos desta verdadeira dificuldade para nós que se chama obsessão. Não é? Nós somos constantemente influenciados por espíritos do bem, tanto quanto por espíritos do mal, dependendo da nossa sintonia, evidentemente. Se nós nos sintonizarmos com coisas elevadas, com aquilo que o texto que eu acabei de ler menciona como os verdadeiros tesouros do céu, nós atrairemos a atenção de espíritos do bem, de espíritos elevados. Mas, se, por outro lado, nós estivermos sintonizados com nossos pensamentos voltados para as coisas da matéria, e, em especial, para aquelas que estejam cobertas pela vaidade, pelo egoísmo, pelo ódio, pela vingança, nós seremos afetados por irmãos que estejam no mesmo campo vibratório. E dependendo da força espiritual que eles tenham, que eles possuam, eles poderão nos prejudicar, nos obsidiando. Isto não é segredo para ninguém, repito. O que a pandemia nos oferece, quer me parecer, é uma oportunidade bastante efetiva de rememorarmos e colocarmos em prática alguns dos ensinamentos de Jesus no seu Evangelho e também a observância, como já referi, das leis divinas, sobretudo a lei do amor, que é a principal lei moral que preside os nossos destinos e da qual nós não podemos escapar sob pena de retardarmos a nossa evolução e, em consequência, sofrermos mais com a necessidade de resgate dos nossos erros. Primeiro, eu quero crer que, ao espírita, deve ser sempre lembrada a ligação da doutrina, e, na verdade, boa parte, se não toda ela, à luz da razão. Nós temos que lembrar do contido no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde encontramos que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a nossa crença na doutrina espírita, desculpem, ela não é motivada porque alguém nos obrigou a acreditar. O Espiritismo não nos obriga a nada. Se nós prestamos atenção e acabamos por entender que aquilo que o Espiritismo nos transmite cala fundo no nosso coração, na nossa alma, é porque, na verdade, nós já tivemos experiências de vida anteriores em que, gradativamente, engatinhando, indo aos poucos, nós tivemos várias experiências que foram indispensáveis para aceitarmos esses ensinamentos como verdade, mas não uma verdade imposta
uma verdade que não se entende. Ao contrário, nós acabamos por acreditar na doutrina, nas mensagens dos espíritos, sobretudo, porque elas dizem respeito a algo que nos faz sentido, a algo que está solidificado na razão, ou seja, no bom senso. Ninguém nos obriga a acreditar na existência do mundo espiritual, ninguém nos obriga a acreditar na verdade da reencarnação, da justiça divina, ninguém nos obriga a aceitar a influência constante que os espíritos projetam sobre nós. E se acabamos por acreditar em tudo isso, é porque, como já referi, isto cala profundamente dentro da nossa alma e do nosso espírito, preenchendo as dúvidas que todos nós já tivemos a respeito da vida, do que ela signifique e qual seja o nosso destino, principalmente a grande questão posta frente ao homem, que é aquela pergunta inafastável: o que nos acontece após a morte? A morte é o final de tudo? Nós sabemos que não. Nós acreditamos que não é assim. Nós recebemos milhões de mensagens dos espíritas, aliás, dos espíritos, nos dizendo como é que se desenvolve a vida espiritual, o que é que na verdade acontece, e isso acaba por nos convencer, mas nos convencer de uma forma efetiva, uma forma tranquila. Então, o que a pandemia pode nos oferecer é um momento de reflexão, de nos voltarmos para a observância das leis divinas, para os ensinamentos de Jesus, buscando, além de tudo, a fraternidade incondicional, a querermos para os nossos irmãos aquilo que queremos para nós mesmos e amarmos a Deus sobre todas as coisas, o que nos leva realmente e sem possibilidade de qualquer engano a respeito, à verdade da presença, da necessidade da caridade em nossas vidas, como forma de pavimentar o nosso caminho para a imortalidade e para a evolução do espírito. Eu sei que todos têm medo de ser infectados, nós já sofremos muito com a perda de amigos, de pessoas da família, em razão dessa pandemia, em razão dessa doença. Não é absurdo nós falarmos que todos nós temos muito receio de sairmos às ruas, temos contato com as pessoas, mas é a vida que nos é oferecida. O que nós devemos é ter fé em Deus, trabalharmos, sim, tomarmos as nossas precauções, observarmos as políticas governamentais colaborando para que não haja a disseminação ainda maior dessa doença, mas, para além disso tudo, termos fé em Deus, porque Ele nunca nos abandona. Não é? Buscai e achareis, mas há necessidade de que, para acharmos, nós nos coloquemos na condição de recebermos os ensinamentos e trabalharmos para garantirmos a nossa evolução. Eu já encaminho esta fala para o final, dizendo que não se sabe ainda quando sairemos dessa pandemia. Não há notícia ainda acerca de uma vacina que seja comprovadamente efetiva contra o coronavírus, de modo então que ainda é incerta a possibilidade de retomarmos aquela vida que nós tínhamos como normal.
Porém, ainda que venha a se criar uma vacina, ainda que Deus auxilie os homens, os cientistas, a buscarem a solução para esse problema tão grave, tudo isso nos serve de alerta. Tudo isso nos leva a pensar na forma sutil e, às vezes, repentina de como a nossa vida pode ser modificada, sem que, na verdade, nós possamos até lutar contra determinadas coisas. O que nós não podemos é ingressar em desespero, o que nós não podemos é nos revoltarmos contra Deus, imaginando que Ele esteja nos castigando de alguma forma. Não é? Há necessidade de que outros espíritos venham, há necessidade de desencarnes coletivos, mas nós temos precauções a tomar e como evitar a contaminação e todos nós procurando levarmos uma vida digna à luz dos ensinamentos de Jesus e daquilo que a doutrina espírita nos informa. Eu agradeço muito a atenção de todos e o Alexandre me pediu que fizesse as vibrações no final e eu peço então a todos que mais uma vez elevem seu pensamento a Jesus, àqueles olhos compassivos e misericordiosos, para nos lembrarmos agora de todos os irmãos que se encontram doentes, não só em razão do coronavírus, mas de qualquer doença, que estejam nos leitos hospitalares, nas camas dos prontos-socorros, todos buscando a leniência da medicação, a minoração das suas dores, a esperança da cura, vibrando por eles para que alcancem, dentro do merecimento de cada qual, o que melhor lhes possa ser reservado, vibrando também pelos irmãozinhos que atuam na área da saúde e que tanto se dedicam a esses doentes, expondo-se aos riscos da contaminação, como médicos, enfermeiros, atendentes, fisioterapeutas, todos aqueles que se dedicam com tanto amor e com tanto carinho ao socorro fraterno. E vamos também buscar a elevação do nosso pensamento em prol daqueles que se encontram abrigados, daqueles que se encontram abandonados, de famílias e amigos, muitos nas ruas, nessas épocas de frio, alguns dos quais, ou muitos, na verdade, sem vestimenta adequada, sem alimentação, às vezes até sem um copo de água potável para tomarem quando sentem sede. Vamos lembrar dos irmãozinhos que se encontram privados de liberdade em razão da prática de fatos que os homens definiram como crimes e que devem responder por seus atos, porém com dignidade, com segurança, até a fim de que possam se ressocializar e voltarem a ingressar na sociedade como pessoas dispostas à prática do bem e ao trabalho honesto. Vamos nos lembrar daqueles que se entregaram aos vícios, que se perderam por desespero. E vamos também lembrar, vamos rememorar dos desencarnados, daqueles que foram, inclusive, das nossas famílias, das nossas relações de amizade, mas de todos aqueles que já desencarnaram, que já cumpriram as suas jornadas, e que estejam desencarnando hoje, até neste momento, inclusive, para que possam ter todo o auxílio, toda a harmonia, a paz, a luz. Assim como também vamos lembrar das nossas casas, dos nossos parentes,
Vamos pedir que a espiritualidade amiga higienize todos os cômodos das nossas residências, de lá retirando os miasmas negativos, assim como arrebanhando as entidades que lá se encontrem por ignorância, desorientação, ou mesmo com intenções menos nobres, e que sejam levadas para onde mais possa haver melhoria para elas, se assim elas concordarem, mas que, por intercessão de Jesus e dos seus mensageiros, possam cessar os seus ataques contra nós. E vamos pedir que essas bênçãos, que esses fluidos, se espalhem por todos os nossos vizinhos, pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, estado, país, continente, pelo mundo todo, para que a humanidade tenha paz, tenha progresso espiritual, para que cessem todas as perseguições, para que não haja mais qualquer tipo de preconceito, a fim de que a humanidade possa se reunir em torno da figura de Jesus e amar incondicionalmente uns aos outros. E, claro, evidentemente, não podemos deixar de lembrar daqueles que se consideram nossos inimigos. Até pedindo que a espiritualidade leve a eles, caso não possamos fazê-lo, o nosso pedido de perdão por algo que lhes tenhamos feito nesta ou em vidas anteriores. E vamos terminar estas vibrações com duas orações. A primeira delas, a Deus nosso Pai, conforme ensinado por Jesus no Sermão do Monte, e uma a Maria, sua mãe, que com tanto amor, com tanto carinho, com tanto desvelo, ainda cuida de tantos e tantos irmãozinhos que se perdem e chegando a cometer os atos de maior desatino, inclusive suicídio. E assim fazendo, vamos orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males. Pois bem sabemos que o maior deles é andarmos afastados de ti, da observância das tuas leis e da prática do amor, da caridade e do perdão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Eu muito humildemente agradeço a atenção de todos, me despedindo e suplicando aos céus que todos sejam iluminados, abençoados e que tenham uma excelente semana com muita paz, harmonia e saúde. Fiquem com Deus, meus irmãos, e me excusem por qualquer falha que inadvertidamente eu tenha apresentado. Boa noite, que Jesus os ilumine.